Como desenvolver sabedoria em 7 passos simples. Eldar era um jovem curioso, sempre em busca de respostas para as grandes questões da vida. Ele morava em uma pequena aldeia cercada por montanhas imponentes, onde o vento sussurrava segredos antigos. Certo dia, sentindo que algo dentro de si clamava por um entendimento mais profundo, ele procurou um velho sábio que vivia em uma cabana isolada nas montanhas. Mestre, como posso desenvolver a sabedoria? Perguntou Eldar, seus olhos brilhando de expectativa. O mestre, um homem de idade avançada com cabelos brancos como a neve, olhou para Eldar com um sorriso gentil e disse: Sabedoria, jovem Eldar, é como uma árvore que cresce lentamente. Eu posso te guiar em 7 passos simples, mas lembre-se, o caminho é seu para trilhar. 1. Aprenda a observar. Eldar e o mestre começaram sua jornada no início da manhã, quando o sol ainda estava baixo no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de rosa e laranja. Caminharam em silêncio por uma trilha sinuosa que descia pelas montanhas até um riacho escondido entre as árvores. O som da água corrente era relaxante, quase hipnótico, e os pássaros cantavam ao redor, criando uma melodia natural que envolvia os dois. O mestre, com um gesto gentil, apontou para o riacho e pediu que Eldar se sentasse à sua margem. Observe, disse ele suavemente, como se não quisesse perturbar a tranquilidade do lugar. Eldar olhou para a água, que parecia tão simples à primeira vista, apenas fluindo calmamente. Mas conforme ele se concentrava, começou a notar detalhes que antes haviam passado despercebidos. Pequenos peixes nadando contra a corrente, as ondulações suaves na superfície que refletiam o céu acima, e as pedras lisas no fundo, moldadas pela passagem do tempo. Ele percebeu que cada detalhe no riacho tinha uma história para contar. As pedras que haviam sido carregadas pela correnteza durante séculos, os peixes que encontravam abrigo nas sombras das rochas, e até mesmo as folhas que caíam das árvores e eram levadas embora pela água. Eldar entendeu que a observação não era apenas ver com os olhos, mas também sentir com o coração e a mente, captando as nuances que o mundo natural oferecia. Através da observação, ele começou a entender que o mundo estava repleto de lições, esperando apenas que alguém as notasse. 2. Cultive o silêncio interior. Depois de passar o dia observando o riacho, Eldar e o mestre voltaram para a montanha. Ao invés de seguir pela trilha, o mestre conduziu Eldar até o pico, onde a vista se estendia por quilômetros. O ar ali era puro e fresco, e o silêncio era quase tangível, interrompido apenas pelo ocasional som do vento soprando entre as pedras. O mestre pediu que Eldar se sentasse no chão rochoso e fechasse os olhos. Ouça, disse ele. Eldar tentou escutar algo além do vento, mas não havia nada. O silêncio era absoluto. Com o tempo, Eldar começou a ouvir seus próprios pensamentos com uma clareza incomum. No início, sua mente estava cheia de ruídos, preocupações, lembranças e até mesmo desejos. Mas, gradualmente, conforme ele respirava profundamente e focava no momento presente, esses pensamentos começaram a se dissipar, como nuvens sendo levadas pelo vento. Com o passar dos minutos, Eldar sentiu uma paz interior se instalar. Ele percebeu que o silêncio não era apenas a ausência de som, mas um estado de serenidade que permitia que ele ouvisse sua própria intuição. Nesse estado, ele descobriu que muitas das respostas que procurava estavam dentro dele, esperando para serem ouvidas. O silêncio interior, percebeu Eldar, era essencial para alcançar a sabedoria, pois permitia que ele visse as coisas com clareza e sem a interferência dos ruídos da mente. 3. Estude os antigos textos. Ao terceiro dia, o mestre levou Eldar a uma biblioteca que ficava escondida nas profundezas da floresta. A construção era antiga, com paredes de pedra cobertas por musgo, e portas de madeira pesada que rangiam ao serem abertas. Dentro, o ar estava impregnado com um cheiro de pergaminhos antigos e madeira envelhecida. As prateleiras eram altas, alcançando o teto, e cada uma estava repleta de livros e rolos de pergaminho, organizados em uma ordem que apenas o mestre parecia compreender. O mestre entregou a Eldar um pergaminho antigo, suas bordas desgastadas pelo tempo. Leia, disse ele, enquanto acendia uma lamparina a óleo para iluminar a sala. As palavras no pergaminho eram escritas em uma caligrafia elegante, e à medida que Eldar lia, ele percebeu que cada frase continha um significado profundo, que ia além do simples texto. Os ensinamentos dos antigos sábios falavam sobre a natureza da existência, o propósito da vida e os segredos do universo. Eldar passou dias imerso nos textos, muitas vezes esquecendo-se de comer ou dormir. Ele se viu fascinado por como os antigos sábios haviam compreendido o mundo de maneira tão profunda, suas palavras ressoando com uma verdade que parecia transcender o tempo. Ao estudar esses textos, Eldar começou a perceber que a sabedoria não era algo que poderia ser aprendido rapidamente, mas sim algo que exigia paciência, reflexão e um desejo genuíno de entender as verdades universais. 4. Pratique a compaixão. No quarto dia,
O mestre levou Eldar até a pequena vila onde vivia um agricultor idoso. A casa do homem era simples, feita de madeira e barro, e ao redor havia campos onde cresciam vegetais e frutas. O sol estava forte, e o agricultor, curvado pela idade e pelo trabalho duro, estava lutando para carregar um pesado cesto de colheita. O mestre pediu a Eldar que ajudasse o agricultor, e sem hesitar, Eldar correu até ele, pegando o cesto e levando-o até a casa. O agricultor agradeceu com um sorriso cansado, e Eldar passou o resto do dia ao seu lado, ajudando a colher, plantar e cuidar dos animais. Durante esse tempo, Eldar ouviu as histórias do agricultor, sobre sua juventude, suas lutas e suas pequenas vitórias. Enquanto trabalhava, Eldar percebeu que a vida do agricultor era cheia de desafios, mas ele enfrentava cada dia com dignidade e humildade. Eldar começou a entender que a compaixão não era apenas sentir pena dos outros, mas sim agir com empatia, ajudando sempre que possível. Ele sentiu uma conexão profunda com o agricultor, e essa experiência lhe ensinou que a sabedoria verdadeira também envolvia a capacidade de se colocar no lugar dos outros e oferecer ajuda de coração aberto. 5. Enfrente os seus medos. O quinto dia foi marcado por uma experiência desafiadora. O mestre levou Eldar até uma caverna escura, situada na base de uma montanha. A entrada da caverna era sombria e misteriosa, com estalactites afiadas pendendo do teto como dentes. Eldar sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao olhar para dentro, onde a escuridão parecia se estender infinitamente. Entre, disse o mestre, com um tom sério. Eldar hesitou por um momento, mas sabia que isso fazia parte de sua jornada. Com o coração batendo forte, ele entrou na caverna, cada passo ecoando nas paredes de pedra. A escuridão era opressiva, e ele sentiu o medo crescendo dentro de si, como se a própria caverna estivesse tentando devorá-lo. Mas Eldar continuou, confiando na voz calma do mestre que o guiava de fora. Ele enfrentou seus medos mais profundos, o medo do desconhecido, o medo de falhar, e até mesmo o medo de sua própria fragilidade. Ao caminhar pela escuridão, Eldar percebeu que muitos desses medos eram criações da sua mente, amplificados pela incerteza. Quando ele finalmente emergiu da caverna, suado e exausto, sentiu uma nova força dentro de si. Ele havia confrontado seus medos e descoberto que a coragem de enfrentá-los era o que realmente o libertava. 6. Aprecie a simplicidade. Após a experiência intensa na caverna, o mestre levou Eldar a um campo aberto, onde a simplicidade da vida natural estava em plena exibição. O campo estava coberto por flores silvestres de todas as cores, balançando suavemente ao vento. O céu era de um azul profundo, sem nuvens, e o sol brilhava calorosamente sobre a terra. Eldar e o mestre se deitaram na grama, deixando que o perfume das flores os envolvesse. A vida é feita de momentos simples, disse o mestre. É nesses momentos que encontramos a verdadeira beleza. Eldar olhou ao redor, observando como cada flor, por menor que fosse, contribuía para a beleza do campo. Ele sentiu o calor do sol em sua pele, ouviu o som dos pássaros cantando acima e o farfalhar das folhas ao vento. A simplicidade desse momento trouxe uma sensação de contentamento que Eldar nunca havia experimentado antes. Ele percebeu que, muitas vezes, as coisas mais simples da vida eram as mais preciosas. Um sorriso, uma conversa sincera, a beleza da natureza. Com essa nova percepção, Eldar começou a valorizar os pequenos momentos do dia a dia, entendendo que a felicidade e a sabedoria estavam enraizadas na apreciação dessas simplicidades. 7. Reflexão contínua. Finalmente, após dias de aprendizado e experiências transformadoras, Eldar e o mestre retornaram ao riacho onde sua jornada havia começado. O som familiar da água corrente trouxe uma sensação de paz a Eldar, que agora olhava para o riacho com novos olhos. O mestre se sentou ao lado de Eldar e disse: "O que você aprendeu até agora é apenas o começo. Se você gostou, não esqueça de curtir e para mais vídeos como esse, inscreva-se."